O problema da corrupção no Brasil é que ela é uma cultura. Ela é uma cultura. Ele falou assim: eu atendo vários alunos lá que me mandam me manda o atestado médico falso. O cara falsifica tudo. É da cultura nossa. Você entendeu? A corrupção, ela nasce desde alguém que começa pequenas coisas, a se vender por pequenas coisas. Não é ligado a um partido somente, que não, gente, se for passar a peneira, não fica ninguém. E aí eu vou falar a verdade, nós vamos ter que orar a Deus para que não fique ninguém mesmo. Mas a corrupção, ela começa dentro da nossa casa, ela começa dentro da igreja, ela começa nas pequenas atitudes que nós tomamos, até chegar lá. Desperta, levanta-te, resplandece, porque vem a luz de Deus. Eu preciso de atitudes de despertar. Pastor, qual é a primeira atitude? Eu preciso, por isso que nós vamos trabalhar com os textos bíblicos, por isso que eu preciso de saber se eu realmente creio em Deus. Fala comigo, no seu coração aí, realmente você crê em Deus? Realmente você crê em Deus? Realmente você crê em Jesus Cristo? Aí eu vou falar para você que Jesus falou o seguinte, Jesus falou isso: aquele que diz que crê em mim e não obedece aquilo que eu falo, é mentiroso. Realmente você crê em Jesus? Porque se você diz que crê em Deus, mas você não obedece a Deus, você é mentiroso. Isso o próprio Jesus falou. Então o primeiro ponto, eu creio. Se eu creio, então eu tenho que ter uma atitude da minha crença, uma atitude da minha fé, uma atitude daquilo que eu creio. É muito complicado isso. Você crê realmente? Se você crê, você vai ter que ter uma atitude de mudança, uma atitude que realmente vai valer a pena. Sabe por quê? Olha o primeiro, quando Isaías falou aqui, ó: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando a glória de Deus começa a nascer em nós, é quando nós tomamos a primeira decisão por Jesus. Eu e você tomamos a primeira decisão. Quando eu decido por Cristo, eu decidi que a glória de Deus venha a ser derramada sobre mim. É a primeira decisão. Quando eu faço o apelo e as pessoas vêm aqui à frente, recebendo Jesus como Salvador, é a primeira decisão para que a glória de Deus se manifeste. Como é que, pastor, que a glória de Deus vai se manifestar? A salvação, o arrependimento, a mudança de vida. Ah, pastor, tem mudança de vida? Tem, irmão. Tem que ter mudança de vida. Se não tem mudança de vida, a glória de Deus não pode se manifestar na nossa vida. Deus não vai se manifestar naquele que não quer mudança. Tem gente que só quer Jesus, mas ele não quer mudança. Você tem que querer Jesus, mas você tem que querer mudança. A mudança de vida vai fazer. Então eu creio. Então se eu creio, eu tenho uma atitude, né? Eu tenho uma atitude, e a glória de Deus tem que derramar sobre mim. Se você ver lá Romanos capítulo 13 verso 1, se tiver com a sua Bíblia aí, o Gustavo vai pôr no data show também, mas Romanos 13, 1 fala sobre isso. Existem algumas pessoas que estão aqui no nosso meio e até são membros da igreja, mas eles estão dormindo. Pastor, como o senhor pode falar isso? Não, eu não falo. Paulo falou isso. Paulo, quando ele foi ministrar a ordem da ceia de Cristo, a ordem da Santa Ceia, ele falou isso, ele falou assim: olha, e na noite o senhor foi traído, né? Tomou o pão, o cálice, né? Dado por meio de vós. Aí no final ele falou assim: olha, e aquele que for tomar do pão e beber do cálice, aquele que tomar essa atitude, realmente, ele examine-se a si mesmo, porque aquele que come e bebe do sangue de Cristo, sem discernimento, ele come e bebe a sua própria condenação. Aí ele fala: por isso que há no meio de vós muitos fracos e muitos que dormem, porque não tem discernimento. Então tem muita gente dormindo, porque não tem discernimento. Aí, olha aqui, que o apóstolo fala, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: e isto eu digo
conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha que coisa tremenda. A gente tem que despertar do sono, porque a nossa salvação, cada dia que passa, nós estamos mais próximos da salvação. Cada dia que eu e você passamos, a salvação está mais próxima de nós. E nós temos que despertar, porque alguns do nosso meio, muitas vezes estão dormindo, porque eles não souberam discernir. Olha, ontem eu falei uma palavra para os jovens, eu achei interessante. Todo mundo ficou quietinho ouvindo, tinha algumas crianças também. E eu falei sobre o seguinte: das 3 mortes, da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. E Deus me deu uma palavra naquele momento, e eu ilustrei para eles ali, falei: gente, a morte física todo mundo vai passar, poucos ou só quem for arrebatado. A morte espiritual é aqueles que muitas vezes rejeitaram a Cristo e não estão com Ele. Falou: mas a morte eterna, a segunda morte, que é a morte que Jesus falou sim, que vai ser queimar no inferno o corpo e a alma. Não é só o corpo, não é só a alma, é o corpo e a alma. Então muitas vezes a gente está com sono, a gente está dormindo dentro da igreja, parece que não valeu a pena todo o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E aí a gente entra o ano e sai o ano, e nós estamos estáticos, estamos do mesmo jeito, estamos com mágoa, estamos com feridas, estamos administrando crise no nosso meio, sendo que nós poderíamos estar rompendo, sendo que nós poderíamos estar cheios da presença de Deus, ganhando almas, evangelizando, trazendo cura e libertação para as pessoas no nome de Cristo. Nós estamos dentro da nossa igreja, chateado com o irmão, magoado com o outro, sem falar com o outro, e isso vai corroendo a nossa vida, vai corroendo a igreja, e há uma grande chance de impedir o agir de Deus no nosso meio. Então por isso que Paulo falou: gente, despertam, vocês que estão dormindo, desperte desse sono, porque a vossa salvação está mais perto agora do que antes, quando aceitamos a fé. Amém, gente? Então fala comigo assim: eu creio, então eu tenho atitude. Se você crê, você vai ter que tomar atitude. Se você crê, você vai ter que mudar alguns conceitos que você tem.